Até parece verão, mas não é. Pode saber, viu? Estamos nos últimos dias do inverno. A primavera chega na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro. E deve ser muito quente. E essa temperatura alta, baixa umidade, tudo isso muda o nosso corpo. Vamos conversar sobre isso agora com o cardiologista Cláudio Secon. E você pode participar mandando sua pergunta pelo 99897.000. Doutor Cláudio, bom dia. Bom dia, Mônica. Olha, tem muita gente sofrendo com esse calor típico de fim de inverno, começo de primavera. Todos nós sentimos essa onda de calor ou não? Há pessoas que são mais propensas? Exatamente. Existem pessoas que são mais propensas, normalmente crianças abaixo de 1 ano, os idosos, as pessoas que fazem uso de medicamentos tipo diuréticos, medicamentos da parte neurológica, pessoas que têm deficiência física ou psíquica, que têm dificuldade de acesso à água. E aí o calor a gente sente mais, assim, né? O calor parece que dobra. Isso, o calor, ele favorece a piora de determinadas doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, e também o aparecimento de pneumonias, e também desestrutura todo aquele equilíbrio hidroeletrolítico da pessoa. Quem tem pressão alta também sofre com esse calorão? Ela pode alterar bastante, doutor Cláudio? A permanência de temperaturas elevadas um bom período e a pessoa já tendo a doença crônica como hipertensão e fazendo uso de diurético e beta-bloqueador, se não repor o líquido adequadamente, ela pode ter um quadro de piora pelo calor. A gente sabe que no calor, no verão, né, janeiro, fevereiro, temos muitos casos de desidratação, mas agora isso é comum também? Quando a gente tem assim uma onda de calor, vamos assim dizer, onde você tem um aumento da temperatura durante alguns dias, mais definida como mais que 5 graus do que a média, você aumenta muito a possibilidade de haver consequências, desde aumento da mortalidade ou também as consequências, né, desse prolongado calor. Calor, né? Qual é o sinal ou quais são os sinais de que uma pessoa está desidratada? O mais básico é o seguinte, vamos dizer assim, qual o sinal mais importante numa pessoa que está desenvolvendo sinais de uma ação mais intensa do calor. A primeira, justamente pela alteração hidroeletrolítica, diminuição dos sais minerais no corpo, são as câimbras. Depois, outra coisa é a lipotímia, ou um pequeno desmaio, justamente por queda da pressão, por depressão do volume dentro da pessoa. E depois coisas mais sérias, já aí a nível neurológico, confusões e etc. Esses são os sintomas, né? E aqui nós preparamos, a nossa produção preparou, principalmente para poder ensinar a fazer o soro, que ajuda bastante também a diminuir essa desidratação, não é, doutor Cláudio? Exatamente. Como é que é a medida, como é que se faz? Você pode nos ajudar? O primeiro passo é o seguinte, na hora de uma desidratação, a gente tem que definir qual tipo é, porque a pessoa pode ter uma desidratação, vamos dizer, hipernatrêmica, quer dizer, na realidade ele tem até excesso de sais no corpo. É aquela pessoa que desidrata sem beber líquido, né? Por exemplo, o idoso, né? Que está acamado, não bebe líquido e vai desidratando. Então, na realidade, ele está precisando mais de uma água pura, vamos assim dizer. Certo. E tem aquele atleta, por exemplo, aquela pessoa que fez um período prolongado de atividade física, ela perde água e sais minerais. Então, ela precisa fazer ela já deve ter uma desidratação, assim, vamos dizer, mais hiponatrêmica. Aí precisa, sim, de um líquido que não seja só água. Que no caso são os isotônicos. Os isotônicos, água de coco. Né? O suco de laranja também ajuda? Serve também. Né? Isso para as pessoas que estão ali, perderam água e sais. Exatamente. E aí é muita transpiração, no caso, que a pessoa percebe, tonteira, como é que é isso, doutor? Vamos dizer, a pessoa vai fazer atividade física num horário que tem um calor mais excessivo, faz uma coisa mais prolongada, ela vai perder líquido e sais minerais. Então, o ideal é ir repondo, né, o isotônico. Entendi. Se ela vai, por exemplo, uma maratona, uma coisa mais... e repor só com água pura, ela pode desenvolver um quadro de hiponatremia, de diluição no sangue, né? E no caso, para as crianças também, eu posso dar o isotônico ou não? Você pode dar, assim, em termos de facilidade e baixo custo, né, usar um chamado, né, soro caseiro. O soro caseiro. Que facilita. Como é que a gente faz esse soro caseiro, doutor? Olha... A gente tem a água...
Exato. E você põe um pouco de sal, pode-se usar, não a colher, uma colher que a bem gente está com rasa. colher de sopa, né? É, o que a gente pode usar aqui também, de quanto? mas um pouco de sal, assim? Isso, e duas colheres de açúcar, mas seriam colheres menores rasas, né? Vamos supor, aqui pode ser isso aqui de açúcar? Exato. São duas de açúcar? Isso. Essa quantidade está boa? Está boa. Aí mistura já pode dar imediatamente para a pessoa? Para criança, ou adulto, idoso? Idoso. Né? Mas o idoso, o que te falei, precisa discriminar quem ele está. Exatamente. Porque o problema do idoso, às vezes, é o acesso, né? Ele tem uma doença psiquiátrica, ele que perde a vontade de beber água, tem dificuldade motora de ter acesso à água, mora sozinho, o idoso não tem sede, né? Então ele acaba precisando mais de água. Mais de água pura, exatamente. mesmo, como o senhor disse. Nessa época do ano a gente vai fazer exercício. Tem muita gente que faz exercício ao ar livre. E é muito comum que a gente veja pessoas fazendo exercícios após as 10, ali no período de 2 horas, seja ao ar livre ou na academia. É um horário indicado? O que o senhor recomenda? É justamente o seguinte. Tem pessoas que já estão algo adaptadas ao exercício em temperatura. Então, já tem um costume há muito tempo. Elas vão sofrer menos, mas aquelas pessoas que não têm o hábito e vão fazer uma atividade extenuante numa alta temperatura, elas podem passar mal, e às vezes severamente. Então, o ideal, sim, ter uma temperatura mais amena, né? Repor líquido durante essa atividade, se for mais prolongada. Eu tenho aqui a Fabiana do bairro Tibério, que está assistindo a entrevista, doutor Cláudio. Ela pergunta o seguinte: é normal sentir batedeira, que é o ataque cardíaco, eu imagino, nesse calor? Já fez exame, nunca dá nada. Sente muita moleza, bebe bastante água, levanta até de madrugada para beber água. O que pode ser? Na hora da atividade física mais intensa, como ela está falando, principalmente nós estamos falando aqui a ver com o calor, um dos sinais que precisa repor líquido é justamente a taquicardia. Estou falando durante o exercício. Durante o exercício. É um dos sinais. E quem não faz exercício e tem a batedeira? Bom, aí entra para uma investigação, porque não é normal ter taquicardia em repouso. E tem várias causas, né? Pode ser até ansiedade exacerbada. Pode ser ansiedade, pode ser hipertiroidismo, quer dizer, tem diversas coisas que não necessariamente são de origem cardíaca. Eu tenho aqui, olha, o José de Uberlândia. A urina amarelada indica desidratação, doutor Cláudio? O mais provável que ela está concentrada, então ela tem um tom mais forte, mais amarelado na pessoa que está fazendo exercício. A prostração, muita gente reclamou de prostração nos últimos dias, principalmente nos últimos 20 dias. Prostração, dor de garganta e dor de cabeça também são sinais dessa alta temperatura, doutor Cláudio? Mais principalmente a prostração, né? Que pode chegar, quando um quadro mais importante de desidratação, a síncope, queda, mas essa queda é de curta duração, porque na hora que ele cai, já há fluxo de sangue para o cérebro. Agora, dor de cabeça, essas coisas, é um fator individual, pode até estar relacionado nas pessoas hipertensas com aumento da pressão que ocorre também nessa situação. Então, é bom ficar atento aos sintomas, aos sinais que eu tenho e dar uma certa quietada nesse calorão em alguns períodos do dia, não é? Exatamente. Para que a gente não tenha problema. Nessa época do ano é comum o número de infartos? Porque a gente sabe que no inverno eles aumentam os casos. Nessa época do ano também é comum, doutor? Sim, nessa época, nos extremos, como também no calor, há um aumento de mortalidade. E nessa mortalidade, além do que eu falei de pneumonia, outras coisas, também infarto e outros eventos cardiovasculares, como trombose, entupimentos, né? Chegou pergunta pra gente, tomar muito isotônico, porque às vezes as pessoas vão tomando isotônico como se fosse água. Isso também pode representar um perigo, doutor Cláudio? Exato, porque é o que eu estou te falando, a questão, o que a pessoa está perdendo, né? E se ela não tiver grande perda salina, ela está repondo uma quantidade maior. E se for hipertensa, pode até atrapalhar no tratamento. Então é bom a gente se cuidar, beber bastante líquido, água e é preciso equilíbrio sempre. Deixa eu agradecer ao doutor Cláudio Secom, cardiologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Doutor Cláudio, muito obrigada, viu? Obrigado. Boa semana, tá? Obrigado pelo convite. Obrigada.